Vamos falar rapidamente aqui sobre os três tipos de argumentos que são considerados falácias ou sofismas. Em primeiro lugar, o que é uma falácia e o que é um sofisma? Olha, ambos são argumentos que parecem corretos, mas contêm erros de lógica. A diferença principal aqui seria a intenção. A falácia é um erro involuntário cometido por falta de atenção ou raciocínio, enquanto o sofisma ele tem sim uma intenção de enganar, intenção de ganhar um debate a qualquer custo. Então, vamos lá. Quais são as três maneiras que a gente tem de errar, ou seja, de cometer um erro lógico, cometer uma falácia ou um sofisma? Em primeiro lugar, nós temos quando a gente raciocina mal com os dados corretos. Em segundo lugar, quando a gente raciocina bem com dados falsos. Em terceiro lugar, quando a gente raciocina mal com os dados falsos. Então, vamos entender melhor isso. Raciocinando mal com os dados corretos. Nesse caso, é quando as informações de partida são 100% verdadeiras e verificáveis, mas a conclusão que se extrai delas não tem nenhuma conexão lógica real. O que a gente fala que existe uma invalidade no argumento, né? A gente costuma falar que quando a gente comete um erro formal, o raciocínio é inválido. É o clássico erro de inferência, muito comum em falácias formais ou de falsa causa. Quando a pessoa fala assim, olha, o consumo de água mineral no Brasil aumentou significativamente nos últimos 20 anos. O segundo dado, as taxas de diagnóstico de ansiedade na população também aumentaram nos últimos 20 anos. Portanto, a água mineral está deixando as pessoas ansiosas. Isso é um erro, por quê? Embora os dois dados sejam verdadeiros, ou seja, sejam reais, sejam correspondentes a fatos na realidade, o raciocínio ignora que a correlação não implica causalidade. Os dois fenômenos estão acontecendo ao mesmo tempo por motivos completamente independentes. É o que acontece, por exemplo, quando a gente fala que existe uma alta taxa de aumento de diagnóstico de autismo e várias pessoas estão correlacionando isso à vacina. Nem é um dado verídico, ou seja, a pessoa está correlacionando algo que não tem relação. A segunda maneira de cometer um erro lógico é raciocinando bem com dados falsos. Nesse cenário, a estrutura lógica ela é perfeita, impecável, elegante, ou seja, o raciocínio seria válido. Se as premissas fossem verdadeiras, a conclusão seria inevitável. O problema é que a base dos dados é uma mentira ou um equívoco. Por exemplo, a gente pega a primeira premissa. Todos os filósofos gregos antigos tinham acesso à internet. Segunda premissa, Sócrates foi um filósofo antigo grego. Logo, Sócrates tinha acesso à internet. Veja bem, não precisa nem de ser um grande filósofo, grande lógico para perceber o erro desse raciocínio. Por quê? Porque a gente consegue verificar na própria realidade. O raciocínio dedutivo aí, ele seria válido. Por quê? Porque se todo A é B e C é A, então C é B. Então, se a primeira frase fosse verdade, a conclusão seria brilhante. Tipo aquele argumento que a gente fala, todo homem é mortal, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Mas como o dado de partida é historicamente falso, a conclusão é absurda. Esse tipo de raciocínio é menos comum de ser cometido, esse tipo de falácia, porque as pessoas conseguem averiguar na realidade. Então, o erro na questão da validade do argumento ele é mais comum, porque as pessoas elas não conseguem verificar muitas vezes. A terceira forma de errar, de cometer uma falácia, um sofisma, é raciocinando mal com os dados falsos. Esse é o caos perfeito da argumentação, por quê? É o pior cenário, você tem premissas falsas, você tem argumentos inválidos e aí tudo vai por água abaixo. A regra lógica que ela usa para conectar as coisas é completamente furada. Vamos supor, primeira premissa, nota-se que todas as aves são mamíferos que amamentam. Segunda premissa, os jacarés são conhecidos por voar alto e possuir penas. Conclusão, como o jacaré voa e tem penas, logo o jacaré é um mamífero que amamenta. Olha, além de os dados biológicos estarem completamente errados, jacarés não têm penas, aves não são mamíferos, a própria costura lógica é inválida. Mesmo que as duas premissas, as primeiras frases, as duas primeiras premissas fossem verdadeiras, a conclusão sobre o jacaré não decorreria logicamente dessa forma. É um erro duplo, é um erro de validade e um erro de verdade. Olha, então, em geral, é mais comum a gente ter uma falácia que tem um argumento inválido.
Por quê? Porque o argumento inválido, a gente às vezes pega premissas que são verdadeiras, constatáveis na realidade e chega a conclusões equivocadas pela invalidade do argumento. Então é esse que a gente tem que ter mais atenção. Os outros dois ocorrem de vez em quando, mas são menos comuns. Então eu espero que tenha sido claro. Até o próximo vídeo.